Hoje nós começou cedinho, na hora do café. Alguns companheiros sempre atrasando, eles vão já, os companheiros aí. Mas é muito importante porque nós temos construído essa agenda coletivamente. Logo pela manhã, na primeira hora do dia, nós tivemos a missa especial hoje na celebração do Papa Francisco, que é o momento mesmo que o Papa convoca a humanidade em defesa da Amazônia, e defender a Amazônia é defender a vida. E ele ainda questiona todos os processos de colonização, que o capitalismo, o agronegócio continua sendo parte dessa herança do processo da colonização que tenta matar a vida dos povos indígenas quando ameaça o direito territorial. E foi muito bonito pela manhã, nós tivemos ali presente também. E foi bem interessante porque nós, com nossa presença, do nosso corpo, com nossas pinturas, com nossos cocás, sem nenhuma intermediação, nós fomos convidados a sentar em um lugar mais especial, que nós tivemos uma visão melhor ali quando o Papa Francisco chegava. Então é muito importante entender que nossa identidade, nosso documento acaba sendo nossa identidade, e é isso que o Papa Francisco reforça. Não deixe de usar suas pinturas, não deixe de ser um modo de vida, não deixe de falar a sua língua, porque é isso que sustenta a diversidade também do Brasil. E logo depois nós não podemos esperar até o fim da missa. Nós seguimos para Turim, porque nós tínhamos essa agenda. Nós pegamos o metrô, depois erramos. Em seguida nós pegamos o trem também. Eu sou de Minas Gerais, mas nunca tinha andado de trem na minha vida. E foi muito importante essa troca também. A gente percebe os olhares também, como o companheiro Erisvan, que está aqui da mídia índia, do outro lado de lá. A gente percebe o olhar de estranhamento ainda da população europeia quando avista a presença de um indígena. Por que um indígena aqui? E o tempo inteiro assim perguntando por que estavam fazendo aqui. Então, logo em seguida nós chegamos, foi bem recepcionado também pelo grupo que estava nos esperando também na estação do trem. E logo dali nós já seguimos para a marcha, embaixo de muita chuva, mas mesmo assim nós seguimos viagem, mesmo sem almoçar, mas nós entendemos, assim, nós povos indígenas, que assim como nos processos de retomada, muitas vezes a gente não almoça de comida, mas a gente se alimenta da luta, e é muito importante entender também esse espírito, os povos indígenas que permanecem no Brasil e que estão ali na sustentação do território, que quando nós viemos para essa jornada, para essa missão, nós damos continuidade da luta, não tem hora nem de comer, nem de dormir, porque a gente entende que se o inimigo não dorme, é importante também restabelecer nossas estratégias de resistência. E logo depois ali da marcha, vários canais de televisão importantes aqui da Itália, nós colhemos o nosso depoimento com Alberto Terena, comigo, com Erisvan Guajajara, que está acompanhando aí nessa jornada aqui também. E logo em seguida seguimos também para a igreja, onde tinha em torno de 300 pessoas também nos esperando. Foi um momento também de falar também o que acontece, não apenas na Amazônia, mas em todo o Brasil, em relação à realidade dos povos indígenas. Logo em seguida, nós fomos convidados também a subir uma parte do prédio para conhecer uma exposição da Amazônia, que tinha vários povos indígenas que estavam sendo numa exposição ali, e que tinha o povo indígena Yanomami, tinha o povo indígena Carajá, tinha também, tratando da realidade de Minas Gerais, os Krenak da barragem de Mariana, que quando cometeu esse crime da Vale não apenas atingiu a memória do povo, mas também o jeito de viver, como diz bem os parentes Krenak ali de Minas Gerais. E damos continuidade também à nossa jornada para um momento que era de uma comida coletiva e uma conversa também numa casa que acolhe 20 pessoas hoje, 20 jovens, e que faz um processo de convivência para pensar a redução de consumo de carne, a redução de alimentos que vêm com agrotóxico. Então, o alimento que chega ali naquela casa são retidos do mercado, que eles estão para jogar fora, ou se não são retidos porque são de produtos que às vezes não são consumidos. Então eles, além de fortalecer a questão de diminuir o consumismo, eles também trabalham com a questão da agricultura familiar, uma alimentação sem veneno. E foi assim uma das noites mais importantes, assim, porque nós comemos junto, conversamos junto, porque a força da palavra também tem sido um jeito de nos alimentar. Quando nós falamos, já também de certa maneira nós curamos, porque nós trazemos o nosso recado de denúncia do momento que nós vivemos grave no Brasil. Então foi um momento muito acolhedor, porque a gente percebe que aqueles jovens ali estão engajados na luta, são eles que em momentos que nós chamamos, por
exemplo, na campanha 31 de janeiro, Sangue Indígena, Nenhuma Gota a Mais, eles estão marchando, sempre que nós marchamos no Brasil, eles estão acolhendo e ecoando o nosso chamado, e nós fizemos um outro chamado importante, que é preciso responsabilizar também a sociedade, a comunidade europeia também nesse momento do genocídio que vivenciamos no Brasil. E depois de jantar coletivamente, conhecer várias meninas também que estão aqui do Brasil há 20 anos, morando aqui na Itália, nós seguimos também a um convite de uma companheira que teve seu pai que trabalhou nos Guajajara mais de 30 anos atrás. Então é muito importante porque a gente percebe que a Europa não é um território novo, apenas a gente está conhecendo a Europa de um lugar diferente, porque a Europa, de certa forma, também continua sendo no Brasil pelo processo de colonização. Então nós viemos clamar também que esse processo de colonização não mata a nossa vida e não arranca nosso direito territorial. A agenda foi cheia, mas mesmo assim nós permanecemos cheios de energia, porque a nossa resistência tem sido a nossa voz e nosso corpo para que as futuras gerações continuem existindo.